Salve, salve, mulheres de Deus! A paz de Jesus, o amor de Maria! Tudo bem com vocês? Que alegria receber cada uma de vocês aqui conosco. Hoje, com toda certeza, nós temos homens e mulheres que estarão aqui conosco, então sejam todos muito bem-vindas. Val, minha linda, seja muito bem-vinda. Que alegria recebê-la aqui, meu bem. Mulheres amadas de Deus, Lara já chegou por aqui, seja muito bem-vinda, Lara. Que alegria receber cada uma de vocês aqui, né? Meu Deus, como Deus é bom conosco, né? O Senhor me presenteou, né? Nos presenteou com essa riqueza que vai ser a partilha da Lara aqui conosco. Ela vem falar um pouquinho para nós sobre conversão. Vamos lá, eu já vou chamar a Lara pra gente não ficar enrolando e pra de fato a gente aprender muito com essa grande mulher que o Espírito Santo de Deus permitiu que estivesse aqui conosco hoje. Vamos lá? Vou chamar já a Lara. Deixa eu... Que lindo. Tati, o telefone tocou ontem e eu perdi tudo. Oi, Camila, tudo bem? Graças a Deus. E você, Lara? Tudo bem. Vou colocar um filtro hoje, que é um negócio que eu nunca faço, porque eu tô tão feia e tão esquisita que vai esse aqui. Até parece, né, Lara? Difícil isso acontecer, né, Não é nada, menina. Cada dia é um dia ali. Cada dia é uma luta. Tudo bem, Camila? Graças a Deus. E com você, Lara? Tudo bem, graças a Deus também. Que bom poder estar aqui. Obrigada pelo convite. Lara, olha, eu vou ser muito verdadeiro com você, que é uma honra te receber. É uma alegria de todo o meu coração. Olha, de verdade, por você ser sanguínea, dá a impressão que eu já te conheço, sabe? Assim, há muito Sei tempo. direitinho como que é. Eu também super sinto isso. Volta e meia eu conheço a pessoa e fala, nossa, esqueci de me apresentar, gente, mas pra mim você já é lá de casa. É desse jeito. É um Você prazer. É um prazer, é meu, né? Você é tão de dentro aqui de casa, a gente acompanha o seu trabalho dentro do BP, né? Dentro dos cursos que você vai dando, dentro do novo mercado, né? Então, assim, a gente já tá tão acostumado com a sua voz aqui em casa que você já é de casa. Então, seja muito bem-vinda aqui no Vida das Mulheres. Obrigada, muito obrigada. Um abraço pro Thales também. Obrigada. O Thales, assim, nós somos muito privilegiados, né, de fato, de termos a graça de Deus de conhecer pessoas tão especiais, né? Então, assim, a internet nos aproximou de pessoas que são fantásticas, que de fato trazem tanto conhecimento para nós, né? Então, assim, nós somos muito gratos por isso. Obrigada de verdade por você. Eu que agradeço, eu também acho que é uma fonte fantástica. Eu fico muito feliz de poder entrar em contato com tanta gente boa, sabe? É um privilégio mesmo. Que bom. Lara, aqui nós temos o costume de fazer uma oração, né? Pra gente começar a nossa live, a nossa partilha. E hoje, uma riqueza tão grande que é o seu conteúdo, que é o seu, de fato, a sua experiência de vida, você veio trazer para nós. E então, vamos pedir, né, a intercessão de Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, derramando sobre nós tudo aquilo que é da vontade do Senhor, que essas pessoas que vão beber da fonte dessa live, verdadeiramente possa beber da fonte do próprio Cristo. Nesse tempo de quaresma, que é um tempo de conversão, que é um tempo de chamado à conversão, de mudança de direção em sua vida, possa começar através do pequeno, do nosso interior. Espírito Santo de Deus, comece em nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. É por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Caminho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lara, que alegria, né? Mais uma vez falar, então seja muito bem-vinda. Eu tô tão emocionada que o meu óculos você vai entender, né? O óculos fica, olha só, o óculos não para de embaçar. Bonitinha, mas eu fico muito feliz, sua fofa. Gracinha. Ô, Lara, olha só.
algo que me encanta muito quando você falou da sua conversão, me encantou muito, tanto nos seus, nas suas entrevistas, você vai dando uma colocação aqui, outra acolá. E também dentro do seu Instagram, quando você relatou o seu processo de conversão, você colocava assim, sabe? Gente, já tem mais ou menos um tempo que Deus vem trabalhando em mim, no Fernando, mas de uma hora para outra deu um clique, uma virada de chave. Foi uma virada de chave, né? Então, o olhar ali para a vida do Mateus, da Aninha, o qual, com toda certeza, né, você coloca lá na sua partilha que você foi muito grata, e tantas outras pessoas que, de fato, influenciaram, né, esse processo seu de conversão. Como que começou? De onde que foi? Qual que foi o primeiro momento que você consegue perceber assim, meu Deus, ali estou eu? Santa Terezinha fala, não sei se você já ouviu falar, a Santa Terezinha falando isso, ou você já ouviu alguém falando, que é quando ela fala assim, como se fosse assim, peguei. Né? Só que tem um termo agora que eu não... ela fala assim... Como se fosse um estalo, assim, né? Isso, exatamente. Foi bem assim conosco. Uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar aqui é que nós não, embora nós dois sejamos batizados, nossas famílias são espíritas. Não são, então nós éramos espíritas até então. E a gente realmente se despertou por isso, não foi por imposição de ninguém, ou aquela coisa simplesmente porque todo mundo já aí você já vira também, assim, aquela coisa meio por comodidade. Não, nós efetivamente fomos convencidos daquilo. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que vale até a pena abrir um pequeno parêntese aqui para falar como era a minha vida antes da nossa conversão ao catolicismo, né? Como que ela era. O Fernando e eu estamos juntos há muitos e muitos anos. Nós começamos a namorar com 16 anos. Aí nós namoramos um pouquinho, demos um breve intervalo e voltamos aos 19 anos de idade. E desde que nós voltamos, nós não nos separamos. Só que dos 19 anos até hoje, nem sempre foi como é hoje. Nós sempre nos amamos, sempre nos respeitamos, isso aí sem dúvida, assim, sempre, nunca houve uma agressão ou qualquer coisa assim. Mas a gente era extremamente imaturo, extremamente bobo, assim, sem dúvida nenhuma, né? Passamos pela faculdade juntos. Nós éramos, Camila, da farra, a gente era do 12, você não tá entendendo? Quantas e quantas vezes eu já bebi até cair, zero elegante, sabe? Bebia todas, a gente ia para as festas de faculdade, eu me vestia assim, parecendo uma piriguete, sabe? E o meu marido achava lindo ainda por cima, e eu fazia isso para ele mesmo, sabe? Só que é claro que você acaba atraindo outros olhares, etc e tal. E eu achava que tava tudo certo, porque eu malhava muito, hoje eu sou mais magra, mas na época eu era mais potrancona, assim, então eu colocava aqueles mini vestidos. Se você descer muito, muito no meu feed, muitos anos, você vai achar alguns resquícios que eu não tirei, sabe? Eu falei, pô, deixa isso aqui porque faz parte da lapidação, para usar uma palavra sua, né? E aí, então a gente era assim, a gente era muito farrista. E a gente tinha, evidentemente, não vivemos a castidade, coisíssima nenhuma, imagina. Meu marido dormia na minha casa com os meus pais lá, assim, não tinha isso. Meus pais super liberais e tudo mais, com a melhor das intenções. Não é que eles, não quero parecer que eu esteja falando mal dos meus pais, é porque são outras perspectivas, são outros valores. São pais maravilhosos, assim, eu só tenho a agradecer. Eu dormia na casa dele também, então zero castidade. Ou seja, um negócio que tinha tudo para dar muito errado, né? E foi pela graça que deu muito certo. Então, além dessa vida, né, desregrada, nós tínhamos um acordo entre nós que era assim, ó. Imagina, nós só nos casamos com 27 anos, 28 anos. Então, nós ficamos muitos anos namorando só, né? A gente achava que tinha que estar ganhando dinheiro para poder casar e tudo mais. E assim nós fizemos. Primeiro nós ganhamos dinheiro, depois nós nos casamos. Imagina, fiquei morando ali na casa dos meus pais. Não, tudo errado. Hoje eu faria tudo diferente, assim, com a cabeça que eu dei. Mas eu acho que fez parte, assim. E aí a gente tinha um acordo, nós tínhamos um acordo entre nós que era o seguinte: o dia que você não quiser mais, me avisa. Nós chegamos ao ponto de ter uma diferença lá entre nós que eu falei abertamente pra ele. Isso eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Eu falei assim, vamos viver um relacionamento aberto, o que tem?
que tem? A gente não precisa se julgar. Era muito esse discurso, sabe? A gente pode estabelecer a nossa própria dinâmica, a gente não precisa seguir as convenções heteronormativas patriarcais, aquela coisa bem desconstruída, bem feminista. Embora eu não me autodenominasse feminista de jeito nenhum, mas eu era, evidentemente, porque o negócio tá meio que impregnado, assim, sabe? Eu fugia desse nome, mas hoje eu percebo que claramente aqueles valores eram esses. E aí eu falava, não, vamos viver um relacionamento aberto, não tem problema, sou desconstruidona, tá bom. Aí nós fomos ficando mais velhos e fomos ficando mais chatos, sabe? Ô, Camila, a gente foi ficando meio enjoada, assim. A gente foi ficando mais criterioso. Nós já não queríamos sair para bombar nas baladas. Nosso negócio... a gente baladou demais. A gente bebeu demais. E, não, assim, mas muito mesmo. A gente curtiu... O que hoje eu nem chamaria de curtição, né? A gente se entregou a essa que não deixa de ser, de certa forma, uma ilusão, né? Mas que na época fez sentido para nós e tudo mais, acho que fez parte. E aí a gente começou a achar que aquilo não estava mais tão bom assim, sabe? A gente, cara, não tô muito afim. Quando eu pensava em, não, vou beber todas, hoje é dia, eu falava assim, mas pra que eu vou fazer isso? No outro dia eu que vou ficar sofrendo, porque eu tenho uma ressaca horrorosa. A gente começou a sair mais tranquilo e tal. Só que os nossos amigos continuaram no frevo, assim, sabe? Continuaram no 12. E aí a gente foi meio que pulando alguns programas, ficando mais isolados e tudo mais. E aí meu marido sempre quis ter filhos, né? Sempre quis ter filhos. E eu sempre tive pavor da ideia de ter filhos. Porque pra mim, pavor, horror, essa nunca nem foi uma questão na minha cabeça. Porque eu pensava em filhos, eu pensava, é a morte em vida da mulher. Sabe? Eu pensava, eu vou ter um filho, esse filho vai ser igual um buraco negro, ele vai sugar todo o meu dinheiro, toda a minha energia, todo o meu casamento, eu vou ficar gorda, feia, vou ficar chata, meu marido vai me largar, vai me trocar pela secretária novinha, bonitinha, ele não vai me amar mais, então eu também não quero, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro. Aquela coisa desesperada, sabe? E aí foi passando o tempo, meu marido sempre quis ser pai, mas ele não, aquele negócio, sempre quis, mas eu falava que não, aí acho que ele estava esperando que eu mudasse de ideia ali. Ele sempre foi menos regateiro que eu sempre fui mais e ele mais na dele ali, sabe? Mais centrado, mais fleumático. Meu marido é muito maduro, assim, eu demorei um pouco mais, sabe, para amadurecer. Eu era madura em algumas coisas, em outras coisas não, sabe? E aí eu comecei a pensar, cara, na minha cabeça, antigamente era assim, mas onde vocês vão estar quando vocês forem velhos? E eu vou estar numa lancha lá em Ibiza, rasgando dinheiro e tomando champanhe, sabe? E de repente, me começou, assim, eu fiz ali 31, 32 anos, e eu comecei a olhar para as famílias de um jeito diferente, Camila. Foi um negócio muito engraçado. Ninguém me falou nada, não foi uma conversa, foi realmente uma coisa meio Espírito Santo mesmo, sabe? E aí eu comecei a olhar para as famílias nos parques, nos shoppings, as mulheres grávidas, que eu sempre achei uma coisa horrorosa. Eu sempre falava assim, ó, você parece sucuri que engoliu um bezerro. Não, eu era maléfica, sabe? E eu comecei a olhar para as mulheres grávidas e ver alguma beleza naquilo, sabe? Até eu estranhei quando começou a acontecer isso. Porque antes, Camila, eu corria de criança. Eu via criança e falava, Deus me livre, gente. Nossa, menino só serve para jovens envelheçam, sabe? Eu dei criança e as crianças também não gostavam de mim de jeito nenhum. Sabe esse negócio que a criança chega perto e começa a chorar? Era eu. Eu acho que a minha energia era tão ruim que os meninos já ficavam chorando já. E aí começou a mudar isso. E o meu marido foi percebendo. Eu chegava perto das crianças, que legal, eu pegava o menininho já vinha com o sorriso aberto, que eu mesma havia mudado, né? Comecei a me interessar por isso e tudo mais. E aí um dia, eu nunca falei isso em lugar nenhum, primeira vez que eu vou falar isso aqui, eu nunca contei essa história. Um dia a gente gosta muito de fumar charuto, o Fernando e eu, a gente é super companheiro. Nós fomos ao Oeste Café, ali em São Paulo, que é um lugar de charuto. Eu até pensei se eu contaria essa história ou não, porque eu tenho certeza de que eu vou ser muito mal interpretada, sabe? Então, essas 323 pessoas aí não me interpretem mal, eu tô sendo sincera, sabe? Obrigada por isso, Lara. Eu que agradeço, menina. Eu pensei muito se eu contaria isso, porque eu nunca contei em lugar nenhum. Falei, cara, o povo vai me cancelar na internet, mas é verdade. E aí eu sei que a gente sentou lá e só tinha homem.
E eu gostando daquele ambiente, assim, eu, meu marido, a gente fumando charuto, bebendo Negroni, e eu gosto, o Camila, é muito engraçado isso. Por que que eu tinha muita dificuldade em me encaixar nesse padrão? Porque eu gosto de umas coisas masculinas. Assim, que hoje eu percebo são de energia pra fora, são da porta pra... Eu gosto de trabalhar muito, eu gosto de bebida forte, eu não gosto, assim, eu não sou meiga, eu não sou delicada, eu não gosto de coisinhas doces e tudo mais. Eu não sou assim, eu nunca fui, sabe? Se eu não tomar cuidado, eu falo muito alto, sabe? Então, assim, eu tava à vontade naquele ambiente. E a gente fumando um charuto, o Fernando muito fofo, né? A gente conversando, tava super agradável. E ele entrou nesse assunto de filho. E eu já tava com o coração lá, mas a cabeça aqui, sabe? Aí eu virei pra ele, já tava meio alegrinha já, a gente fumando charuto, falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou sua companheira. Não tem nenhuma mulher nesse lugar. Olha aqui, você quer que eu faça o quê? As mulheres estão lá em casa cuidando dos meninos e os homens estão aqui fumando charuto. Você quer me privar disso? Tá, tá, tá. Foi até engraçado, porque nesse momento o Fernando falou assim, olha o tanto que você tá equivocada. Acabou de entrar, aí entrou uma mulher poderosíssima, com uma bolsa Chanel, assim, um negócio muito chique, cabelo curtinho, loiro, poderoso, que eu olhei, era a Joyce Hasselman, sabe? Olha só. A deputada, era a Joyce Hasselman. E aí aquilo foi um argumento contra ele, porque aí ela se sentou à mesa e ficaram vários homens ali em volta e ela super comandando a reunião, ela era a voz da reunião e todos os caras em volta dela, babando e rindo dela, com ela, não dela, né? Rindo com ela, etc e tal. E eu falei, esse argumento é contrário a você não percebe? Ela tá ali comandando quase como um general a reunião, tá. Mas enfim, aí eu falei assim, então tá bom. Então você quer saber de uma coisa? Vamos ter filho então. Mas vamos ter filho, mas é o seguinte, nós vamos fazer um contrato por escrito. E nesse contrato você vai colocar que se você me largar, se você não ficar mais comigo, todos os seus bens são pra mim. Todos os seus bens. Não vai ficar nada pra você. E aí você pensa, nossa, isso deve ter muito tempo, né? Não, foi em janeiro do ano passado que isso aconteceu. Em janeiro do ano passado. Olha só. Não, olha que loucura. Só que assim, meu coração já tava entregue a essa ideia, sabe? Dos filhos e tudo mais. Eu tava achando lindo já, mas meu cérebro resistente. Ainda hoje eu luto um pouco contra isso, pra te falar a verdade, sabe? Ainda hoje é a diferença entre fazer o que você sabe que é o certo e ficar presa aos seus sentimentos, emoções, né? Aquela coisinha agradável ali. E aí eu falei assim, então nós vamos fazer um contrato. Aí eu falei, amor, que contrato? Como assim? Eu falei, quem que vai me garantir? Porque deixa eu te falar uma coisa, se eu já tô sem paciência agora, eu vou estar chata, eu vou estar feia, eu vou estar gorda. Aí eu falei tudo isso que eu tinha falado antes, sabe? Você vai dar mais atenção pra essa criança do que pra mim, que ela volta na quarta camada ali, total, né? Você vai dar mais atenção pra criança, eu vou dar mais atenção pra criança, eu não vou ter desejo sexual nenhum. Aí o Fernando, não, também não quero. Eu falei, mas agora nós vamos ter. Mas agora eu vou ter 27 filhos. Agora nós vamos ter. E eu vim barulhando sério, Camila, sério, a cabeça dele. Falei, nós vamos assinar um contrato que você vai colocar que todos os seus bens são pra mim. E fiquei barulhando a cabeça dele. Tá bom. Ele assim, ela tá louca, tadinha, né? Na cabeça dele eu tava completamente louca. E aí, nessa época, a gente conheceu a Aninha e o Matheus. Na verdade, o Fernando já conhecia o Matheus e nós nos aproximamos dos dois. E eu comecei a ver como que era a dinâmica da família deles, que é aquela dinâmica do Chesterton, maravilhosa, que é não existe nada mais extraordinário do que uma família ordinária, né? Então, um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. E eles são exatamente assim, no melhor sentido da palavra. Não existe nada extraordinário ali que tenha me encantado, senão o valor da família, porque eles não são milionários, eles não são assim a Gisele Bündchen e o Tom Brady para falar assim, nossa senhora, eles não tem nada a não ser o caráter deles e a beleza do que eles vivem, do cotidiano deles, e eu fiquei fascinada por aquilo. Porque era uma realidade com a qual eu nunca havia lidado antes. Aquela realidade em Deus, aquela realidade... Eu me lembro de que a gente entrou na casa deles e tinha crucifixo em tudo quanto é lugar. E eu falei, pô, fanático, eu tô vendo esse crucifixo aí atrás de você. E eu me lembro de que a minha reação foi negativa. Mas foi uma negativa assim, nossa gente, que povo fanático, pelo amor de Deus, deixa eu voltar de novo. Deixa eu ver mais uma vez. Nossa, péssimo, não gostei, me convida. Sabe aquela coisa assim? Foi uma relação de meio que de estranhamento, assim. E eles nunca
cristãos que estão aqui me ouvindo, por favor, se vocês querem convencer alguém, não fica chamando a pessoa para ir à igreja. Não faz isso. A pessoa vai, porque o seu testemunho é que vai arrastar a pessoa, sabe? Tem um monte de gente bem intencionada aqui. Eles nunca chamaram. Aquela coisa assim, que eu já vi várias vezes, né? Não, vamos à igreja, vamos à igreja. Porque para quem não é católico, para quem não é cristão, esse convite soa muito... Como que eu posso falar? Muito... Imposto, assim. Imposto e meio que carolo demais. É aquela coisa meio carola. Engraçado, a gente só descobre que não é depois que vai, né? Mas até nós irmos, fica parecendo assim, não, esse povo que tá vivendo assim, com base no século passado, tá. Só que eu fiquei muito encantada e era a única família que a gente conhecia que tinha essa criação. E o João Mateus, o filhinho deles, a coisa mais bonitinha do mundo. E eu falei, gente, ali tem alguma coisa. Ali tem alguma coisa. E o Mateus crucifixo aqui, católico, apostólico, romano, sabe? Aquela coisa bem clara. Ele nunca escondeu de nós. E às vezes ele contava uma história ou outra do pessoal da igreja, só com o intuito de dividir a vida dele mesmo, não era de nada de convencimento. Ela era uma mulher que trabalhava, Aninha, personal trainer, maravilhosa, linda, loira, dos olhos verdes, perfeita. Ele fumava um charuto, saía, bebia com a gente. Então eles não tinham aquela vida... encerrada em casa, era uma vida legal, aquela coisa bem São José Maria Escrivá, sabe? No meio das pessoas vivendo o extraordinário, vivendo o ordinário de maneira extraordinária, né? E aí um dia nós pedimos para eles, a gente falou, nós queremos ir à igreja de vocês. E aí eles até falaram, eu falei, não, nós vamos à igreja lá perto da nossa casa. Eles falaram, não, essa vocês não vão gostar, porque eles já conheciam a gente, vocês venham para essa daqui, que era a igreja do Padre Luiz Henrique. Camila, foi uma coisa, assim, muito mágica. Porque eu me lembro de chegar à igreja, a gente não tinha um vocabulário cristão. A gente não tinha intimidade com a arquitetura cristã. A gente nem achava que nada ali atraía a gente, teoricamente. Mas nós dois entramos e ficamos, assim, embevecidos com a beleza da igreja, sabe? Em primeiro lugar, a beleza nos convenceu muito. E nós vimos as famílias, umas famílias assim, totalmente diferentes das famílias que nós conhecíamos até então, que são famílias de 5 crianças, 6 crianças. Quem tem pouco filho ali tem 3 filhos. E uns meninos comportadinhos, assim, dentro da igreja, sabe? É claro, fazendo aquela fusaca de criança ali, pra lá e pra cá, mas comportados. E eu me lembro de que eu olhei para essas famílias e falei assim, mas que povo de verdade. Sabe, eu achei que eram pessoas de verdade. E as pessoas me receberam muito bem. Muitas pessoas já me conheciam ali das redes sociais ou da Brasil Paralelo. Então eu fui tão bem recebido, eu e ele, né, o Fernando também, tão bem acolhidos. E as pessoas... Mas assim, todo mundo muito discreto, sabe? Todo mundo muito verdadeiro. A verdade é essa. Parecia que a gente estava olhando para as pessoas e enxergando a alma daquelas pessoas, sabe? E aí no começo nós estranhamos um pouco, porque a missa é aquele negócio, senta, levanta, ajoelha, tem um monte de coisa que tem que falar, e eu não sabia nada daquilo, ai gente, comecei a já achar aquilo meio ruim, sabe? Mas de repente veio o padre e fez eu não entendi a missa, hoje eu entendo que a missa é uma festa, né? Que a missa é uma celebração, muitas coisas que me trouxeram estranhamento hoje são meu aconchego. Então hoje eu adoro a missa, eu adoro a consagração da hóstia, eu estudo... por exemplo, por Cristo, em Cristo, com Cristo na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Esse por Cristo, em Cristo, com Cristo, essas preposições estão nas minhas aulas de preposição. Eu uso o final da doxologia, sabe? Para poder falar de preposições. Porque essas preposições são riquíssimas. A gente acha que por Cristo é tendo Cristo como causa. Mas, na verdade, esse por é indicando meio. Então, é igual você foi por um rio até chegar do outro lado, né? Então, por Cristo, Cristo é um meio que nós vamos de que nós vamos nos valer para alcançar a graça divina. Então, assim, tudo isso, aquilo foi me encantando, sabe? Porque nada é à toa. Não tem uma palavra à toa ali. Nada é à toa, nada. E o Padre Luiz é um cara... Nossa, peraí, vou ligar o ar que me deu um calor aqui. O Padre Luiz é um homem extremamente estudioso e um homem muito sério. E ele tem um cuidado com as palavras que me encantou. A mim particularmente, ao Fernando também, mas a mim me encantou. E eu lembro de que a gente viu o Padre Luiz falando aquela homilia, e aquela homilia com começo, meio e fim, eu não era acostumada com aquilo.
Eu era acostumada quando eu pensava em religião católica, eu pensava numa fala meio desconexa, meio repetindo um monte de palavras bíblicas, assim, sem muito sentido. E o Padre Luiz construiu um raciocínio, eu nem me lembro qual foi o tema da homilia, que eu juro pra você, Camila, eu chorei do minuto 1 ao último minuto da homilia do padre, sabe? E terminou, graças a Deus a gente tava de máscara, porque senão eu teria passado uma vergonha infinita, sabe? Porque tava todo mundo normal lá e eu assim, meu Deus, o que foi isso, sabe? Aí quando terminou, a gente foi cantar a consagração a Maria, né? Então, oh, minha senhora, então... eu nunca tinha ouvido aquela música. E eu achei aquela música, mas eu chorava, eu achei aquela música tão linda, mas tão linda, sabe? Durante muitas missas, olha, pelo menos umas 15 missas, eu chorei a missa inteira. Por fim, eu nem ia de rímel mais pra missa. Eu já ia sem rímel, porque eu pensava, eu já sei que eu vou chorar mesmo. Hoje eu não choro, hoje eu vou mais no racional. Mas o que pegou a gente, então, foi o emocional, sabe? E eu me lembro nitidamente de uma homilia específica, aí foi por causa dessa homilia que foi a virada de chave. A virada de chave, de Santa Teresa d'Ávila. Que foi quando o padre falou sobre a submissão. Porque na hora que ele começou a falar sobre a submissão, aí eu falei, essa eu quero ver, que é a submissão da mulher, nananana. De repente, ele falou, ele já começou assim, olha, eu repito, ele falou assim, porque eu acho muito engraçado, o padre falando, que as mulheres que ficam bradando contra isso só leem o parágrafo da submissão da mulher. Mas peraí, deixa eu ler para você o parágrafo que tem antes, o parágrafo que tem depois. Homens, amem suas mulheres. Filhos, respeitem seus pais. Pais, amem seus filhos. Sirvam seus filhos. Então, na verdade, é a submissão do cristão ao cristão. De maneira que a gente possa ser aquilo que vai ser o esteio da missão do outro, né? Então, ser submisso, estar embaixo da missão do outro. Eu da sua, você da minha, nós dos nossos filhos, os filhos dos pais, os maridos das esposas. E, na verdade, se nós pararmos para pensar, o pedido que Jesus faz para os homens é muito maior. Muito. Amem suas esposas como eu amei a igreja. Porque dentro do amor está a ideia de submissão, né? E aí eu falei, meu Deus, eu achava que submissão era obediência. Como eu sou burra, porque me ensinaram isso. E eu comprei isso, né? Eu comprei essa ideia. Quando eu entendi o que era submissão, Camila, eu chorava. Eu juro pra você, eu ficava assim... Só que eu não tô sabendo explicar aqui do jeito que o Padre Luiz explicou, né? O Padre Luiz explicou de um jeito que pra mim foi assim, sabe? Eu falei, meu Deus... E aí eu fui entendendo, eu vou te falar um negócio que vai parecer que eu sou maluca, mas eu fui entendendo que Jesus Cristo foi um ser humano. Porque eu pensava em Jesus mais ou menos assim, como a gente pensa no Thor, em Baco, o deus do vinho, sabe? Assim, eu pensava, era um personagem histórico, assim. Quando eu realmente entendi que uma pessoa como eu, de carne e osso, pisou na terra, viveu uma vida de sacrifício, performou 500 milhões de milagres e deixou para nós um código, que é o Novo Testamento, de como se deve viver em conformidade com os desígnios de Deus. Camila, aquilo para mim foi assim, meu Deus do céu, Cristo foi uma pessoa. Cristo foi uma pessoa mesmo. E eu não preciso ficar reinventando a roda, porque ele já diz como que se deve viver, como é uma boa vida, né? Tá tudo escrito, assim. E aí eu comecei a parar de negociar. Porque antes eu ficava negociando. Era assim, ó, eu sou católica, mas essa parte aqui, eu nananana. Eu sou não concordo, não, essa parte aqui não. Aí um dia o Padre Luiz soltou uma homilia que eu falei assim, essa homilia foi pra mim. A gente sempre acha que é homilia pra gente, né? Aí ele falou assim... Porque se você é católico, mas põe uma conjunção adversativa depois, eu sou católico, mas, então eu sinto muito. Você pode ter a sua religião, a religião do Pedro, a religião da Lara, a religião do Fernando, mas essa não é a religião católica apostólica romana. Então você tira esse mas. Eu sou católica apostólica romana e isso vem com uma série de premissas que uma pessoa muito maior do que você já estabeleceu. Então, não cabe a você questionar, cabe a você entender. E isso é uma coisa que eu fiz muito, eu fui atrás de entender. Eu pensava assim, cara, se eu não tô entendendo, é porque a debilidade é minha. Então eu vou atrás de... E de fato, Camila, tudo aquilo que eu fui entender... Por exemplo, uma vez eu mandei mensagem pro padre. Gente, eu tô falando tanto, desculpa. Mas é assim.
Já tô terminando. Eu quero escutar suas perguntas, seus comentários também. E uma vez eu perguntei pro padre assim, ô padre, explica um negócio. Se Deus que traz a doença, porque tudo é criação de Deus. Então, ó a pergunta, mas foi uma pergunta legítima. Se Deus que manda a doença, por exemplo, por que a gente trata a doença? Porque se foi um desígnio de Deus, por que eu não vivo a doença e ainda ofereço meu sacrifício pelos pecadores? Foi Deus que mandou? Aí o padre me mandou um áudio gigante, falando assim, não, amada, aí tá a explicação do pecado original. Que o bem, o mal, isso que tem na gente, todos aqueles nossos ímpetos negativos, são ímpetos advindos do pecado original. E aí eu fui entendendo essa história de Adão e Eva. Porque antes eu achava que os cristãos eram todos retardados. Porque eu pensava assim, gente, a pessoa acha que foi Adão, Eva, a cobra, a maçã, pelo amor de Deus. E aí uma vez teve toda uma homilia do padre em cima disso, mostrando, falando o seguinte, cara, pode-se tomar isso literalmente, mas pode-se pensar de uma perspectiva que era o jeito que dava para contar a história, de um jeito que a nossa capacidade humana conseguisse apreender. Da mesma forma como Cristo explicou tantas outras coisas para nós, do jeito que a nossa capacidade cognitiva humana era capaz de entender. Provavelmente a gente nem tem sinapses neuronais suficientes para entender como de fato foi o processo de criação, né? De criação do homem. Então chegou para nós de um jeito tal que nós conseguimos entender. E o mais importante é a essência da história. Essa corrupção advinda da maçã, advinda da serpente, né? Que é a serpente que fez, que é a encarnação da força do mal, digamos assim. E eu fui entendendo essa noção de mal e de bem. E aí eu fui percebendo, Camila, tantas coisas dentro de mim. Por exemplo, tem dia que eu tô tão boa, tem dia que eu olho para uma pessoa, eu penso coisas boas, eu desejo coisas. Tem dia que eu tô tão ruim, tem dia que eu tô tão cão, que eu tô querendo bater em alguém, que eu falo assim, isso aqui é meu, mas eu sei de onde está vindo, entendeu? Isso não está vindo de cima, sabe? E aí eu fui tendo ferramentas para lidar com a minha própria vida. Ferramentas para lidar com o meu lado bom, para lidar com o meu lado ruim. Ferramentas para entender as mensagens trazidas por Jesus, sabe? E aí todo esse vocabulário cristão foi se introjetando na minha vida, chegou à minha vida. E aí essas coisas efetivamente foram fazendo sentido, sabe? Então essa é a história, resumindo. Era para ser um contrato. Muito doido, né? Mas a fruto, providência... O Frank tá me corrigindo, o fruto. Tá certo, Frank, tá bom. Mas é tão interessante, né? Os desígnios de Deus, né? Os propósitos de Deus que vão passando pela nossa vida de uma forma assim. Quando eu vejo você ali no Brasil Paralelo e eu falo assim, gente, como isso deve estar sendo pura providência de Deus na vida da Lara. Ela captando, porque o movimento da sua conversão, o movimento que você foi se abrindo a viver. Você se abriu a aprender com o outro, aprender em cada entrevista ali que você faz, você tá ali de verdade. Uhum. É exatamente então, isso, com certeza. Algo que aconteceu conosco, nós morávamos em São Paulo, capital. Você fala que veio de outra cidade, parece. Eu vim de Goiânia. Você é de Goiânia. Eu sou de Goiânia, mas agora eu tô em Ribeirão Preto. Ah, entendi. Agora eu entendi. Porque eu vi você falando desse movimento, só que eu não tinha entendido de onde para onde ainda. Uhum. Entendi. Então, Lara, aí nós morávamos em São Paulo, capital, eu e meu esposo, fazendo o doutorado na USP, ali, o pós-doutorado. E ali, o que aconteceu foi que nós começamos a perceber o movimento daquelas famílias em São Paulo, capital, que era exatamente o que eu e o Thales, no início do matrimônio, vivíamos, só nós dois. Uhum. E as pessoas não se abriam à maternidade, se abriam à maternidade de um gato, de um cachorro, uma planta, exatamente. E ali eu ficava assim, gente, mas como assim, né? Que movimento? E eu comecei a perceber que de fato aquilo foi sendo como se fosse na minha vida também do Thales, foi tornando-se normal. E eu falei, não, mas espera aí, o meu sonho, aqui em casa, quem tinha o sonho de maternidade sempre fui eu. E o Thales, ao contrário, como ele sempre foi muito estudioso, então fez o doutorado de sanduíche, o pós-doutorado, aquilo foi sempre assim, um dia vai acontecer. A prioridade dele, né? Uhum. Exatamente, a prioridade dele foi aquela, né? Sim. Clara. E ali, o que aconteceu?
por providência de Deus, aí igual você falou, né? Ali foi um estalo de aquele Deus. aquele estalo de Santa Teresa, né? Exatamente. E o que aconteceu foi que nós fomos para os Estados Unidos e fomos morar no Texas. Gente, mentira, isso foi que ano? Isso foi no ano de 2013. Nossa, que legal. E aí? Aí, quando nós chegamos no Texas, o que aconteceu foi que lá o Texas é um estado muito cristão, mais evangélico do que católico, porém nós começamos a ver essa realidade de Goiânia, que antes a gente não via no Brasil, porque nós tínhamos a realidade São Paulo, capital, né? E quando nós moramos em São Paulo, as famílias tinham casais novos, igual o Matheus e a Aninha. Eles tinham 5, 6 filhos. Eu falei, como assim, gente? Onde que existe isso? Que é isso? Esse povo demodê, que povo mais medieval. Que povo louco. Nós participávamos da igreja ali e o povo tudo, o sacerdote, numa sabedoria, sabe? Uma sabedoria, um jeito com as palavras, uma didática. E eu não sabia tanto inglês ali no início, na época. Eu chorava, igual você falando. Eu chorava do início da igual missa. Igual bebê, né? Igual bebê. Porque cada palavra que o padre falava, meu Deus, que profundidade dessa palavra. E ele usando aqui. E essa didática dele. Então, aquilo para mim foi um encantamento. Como se fosse o meu outro momento de conversão à Igreja Católica. Né? E quando eu voltei para o Brasil, nós voltamos para Goiânia. E aqui em Goiânia, nós tivemos a oportunidade de ver também famílias com 6 filhos, 5 filhos, 7 filhos, 8 filhos, coisa que eu não via no Brasil, eu achava que não existia no Brasil. É louco isso, né? Não existia e a gente ainda julga, né? Olha e fala, nossa, assim, se nós soubéssemos que isso é a natureza, meu Deus do céu, sabe? Assim, é uma coisa tão engraçada. Ainda hoje eu luto muito contra isso, sabe, Camila? Ainda hoje eu luto bastante contra isso. Contra a ideia de filhos. Eu estou aberta já há alguns meses já. Mas assim, parece que nós temos isso tão incrustado na nossa cabeça. E a nossa criação e as nossas referências, os filmes, os livros, os professores, a família, tudo que chega para nós é na contracorrente de tudo isso que nós estamos falando. Por isso que o processo de conversão, e foi super legal isso que você comentou nos seus stories hoje, é um processo frequente. A gente tem que estar sempre se convertendo, né? Que é nada mais é o que você falou, né? Virar um carro, convergir para a direita, convergir para a esquerda, né? Então tem que haver um processo de conversão eterno, sabe? Assim, você está sempre buscando chegar ao encontro de Deus, porque olha, o professor Olavo tem um texto muito famoso, né? Que ele fala, tudo induz à loucura. E tudo induz à loucura. Quando você pensa que, por exemplo, mesmo quando eu era mais nova, eu pensava, por exemplo, em aborto. E olha que o espiritismo é contra o aborto. Mas eu não pensava com a indignação com que eu penso hoje. Assim, eu não pensava em efetivamente um assassinato. Eu pensava, pô, mas... sei lá, 20 semanas, é um aglomerado ainda de célula, 10 semanas ainda, aglomeradinho de célula. Hoje eu penso, meu Deus, mas são células diferenciadas que após fecundada, se você colocar dentro de uma estufa, ela necessariamente vai virar um ser humano. Não vai virar um jacaré, não vai morrer, ela necessariamente vai se diferenciar até virar um ser humano. Então, hoje eu estava até lendo um livro de Aristóteles, a Retórica, e ele falando, se algo tem um fim, necessariamente esse algo teve um começo. Se algo tem um começo, necessariamente ele tem um fim. Então, é um tratado de lógica. E se o ser humano tem um fim, ele também tem um começo. Qual é o começo? Aí chega o consenso científico, eu nunca vi nada mais besta, porque consenso científico na vida, ele fala, não, é a partir do 3º mês. E aí depois eu comecei a pensar essas incongruências. Mas como? Como com 89 dias não é vida e com 90 dias acontece uma mágica e agora é vida. Não, agora não pode mais abortar, não. E eu fui pensando, cara, mas isso não faz sentido, é desde o momento da concepção. E assim, pela lógica mesmo, não é por um
por um pensamento assim, é claro que a fé não dispensa a razão, pelo contrário, né? A fé é um movimento racional, eu fui descobrir isso depois. Mas assim, eu fui pensando do ponto de vista biológico mesmo. E tantos outros questionamentos que, como você falou, vão proporcionando ali a conversão, né? A conversão diária. E assim, cada vez, e é tão engraçado, isso uma vez eu falei, e é a mais pura verdade. O catolicismo é a religião que mais cobra. Mais cobra, porque tem o certo e tem o errado. E não tem negociação. Não tem negociação. Então, quando você peca, sabendo a merda que está fazendo, sabendo que aquilo é pecado, você sabe exatamente qual é o mandamento que você está infringindo ali, é diferente, sabe? Aí você chega ali, faz a confissão, padre, eu fiz isso, tipo, meu Deus, eu confessei essa mesma coisa há 2 semanas. É um processo meio humilhante e pedagógico, sabe? De eterna conversão. Quando você chega ali à missa e aí recebe aquela bofetada do sacerdote, fala, meu Deus, essa homilia foi pra mim. É um processo de conversão constante, sabe? Então, assim, tem sido um processo maravilhoso, sabe? Tem Que sido lindo. um processo muito interessante. E eu fico muito feliz que você traga todos esses relatos, todos esses conhecimentos que você traz pro pessoal aqui, porque é importante, o Camila, até que as pessoas entrem em contato com esse vocabulário cristão, sabe? Com as palavras, por exemplo, conversão, confissão, essas palavras, a cruz de Cristo. Gente, eu não sabia, Camila, eu não sabia quem eram os apóstolos, quem era irmão de quem. O dia que eu descobri que Simão Pedro era Pedro, fundação da igreja, a pedra fundadora da igreja, eu falei, nossa, eu descobri o mundo. Quando eu fui descobrindo quem que era irmão de quem ali usava. E aí, nesse ponto, eu sempre falo isso e digo aqui mais uma vez, né? Não deixem de assistir a um seriado chamado. Ai, gente, como é que chama? The Chosen. The Chosen. Não deixem de assistir, porque isso me deu um imaginário cristão que eu nunca tive. Embora eu tenha feito catequese, eu fiz catequese igual meu nariz. Eu odiava catequese, não tinha o menor sentido aquilo, sabe? Então, assim, não foi péssimo. Eu fiquei com uma raiva da igreja do que propriamente com alguma abertura a qualquer coisa da igreja. Quando eu assisti ao The Chosen, eu falei, meu Deus, eram pessoas. Porque às vezes, Camila, isso para quem tá no processo de conversão ou para quem tem interesse nesse assunto, às vezes quem não tá acostumado pega a Bíblia e aquele tanto de nome, e aí Simão falou para André, que falou para Pedro, que não sei quem, para não sei, você não sabe onde, e aí foi da Galileia para Judeia, para Belém, e aí fez o recenseamento, não são palavras do nosso cotidiano. E aí o imperador falou para não sei quem, aí vem aquele tanto de nome difícil, e aí no meio tem... Então, assim, não eram nomes, eu até lia com algum interesse, mas um minutinho depois eu já tinha esquecido quem que era quem, tinha feito o que ali, sabe? Então, assim, não era do meu imaginário. Quando eu assisti ao The Chosen, aquilo se descortinou na minha frente. Então foi algo que realmente me ajudou bastante, sabe? Desse ponto de vista também fica a dica aí pro pessoal. É uma didática incrível. Que legal, Lara. Lara, dentro de todo o seu processo de conversão, o que mais assim foi assim bem desafiador para você viver dentro da Igreja Católica, né? O que foi mais desafiador? Deixa eu pensar para eu dar uma resposta honesta. Claro. Eu acho, Camila, que essa questão da abertura à vida, ela foi a mais difícil. Porque ela ia contra tudo o que eu acreditava até então. Então, assim, é muito difícil porque quanto mais tempo você defende uma ideia, mais dificuldade você tem para se contrapor a essa ideia depois. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que é comunista, a pessoa defendeu Che Guevara a vida inteira, Lula livre, tá. Essa pessoa com 50 anos, você pode mostrar todos os documentos para ela, você pode falar, Che Guevara foi um assassino, olha aqui, tem essa prova, Che Guevara fuzilava gay, olha aqui, tem isso. Não adianta. Não adianta. A pessoa não vai falar assim, nossa, é verdade, eu errei por 49 anos, entendeu? Não existe essa possibilidade. Se você defende uma coisa a vida inteira, é muito difícil ir contra ela. Então, assim, eu tive que abrir...
eu tive que ser muito, foi um exercício muito grande de humildade, sabe? Um exercício muito grande de olhar para trás e falar assim, eu estava errada, sabe? Eu estava errada e eu não tenho compromisso com o erro, então eu mudei de ideia, sabe? Mas foi difícil. Outras coisas também foram difíceis, mas essa foi assim, sabe? Não tinha para onde correr, não tinha como negociar. E aí eu fui aprendendo sobre relaxamento de consciência, como a gente negocia, aquela consciência relaxada. E aí eu falei, que merda, sabe? Tá bom, eu confesso, eu estava errada. E a primeira virtude que a gente trabalha, né, nas alunas, no trabalho que a gente faz, de fato, os estudiosos falam para nós a virtude da humildade. Porque não tem como, né? Humildade é humus, ali é terra. Não tem como a gente se abrir a qualquer outra virtude se a gente não vai para a terra. Exato. Se a gente não volta para as nossas raízes, para a nossa origem, de onde veio isso em você, essa negação à vida, né? Não é... Tem uma raiz nisso, a gente precisa trabalhar. E dentro disso a gente perpassa pelo autoconhecimento, onde é profundo demais, né? E um grande trabalho lindo, maravilhoso. Mas algo também que eu quero te perguntar, Lara, que eu acho que é bem prazeroso a gente saber desse movimento que você tem feito de retorno para o lar. Quando você está no processo de conversão, parece que não basta a gente dizer sim para Deus se não vem com algumas outras mudanças juntos, assim, ao mesmo tempo, concomitantes, sabe? E ali eu vejo você trazendo esse voltar para o lar. Esse seu encantamento. Eu sei que não é um encantamento, assim, muito varinha de condão, sabe? Não, é bem real. É o encantamento do intelecto, não do coração. Muitas vezes eu faço porque eu sei que é o certo, não porque eu estou sentindo que é o certo, sabe? Isso que eu gostaria que você trouxesse para nós o voltar para casa hoje, né? Para você, o exercício que você está fazendo de cozinhar para o seu marido, o exercício de cuidar dos pequenos detalhes do lar, esse encantamento pelos pequenos detalhes de fazer uma compra, de ir ao supermercado, né? Como que você pode explicar para uma mulher que está talvez um ano antes de você, vamos colocar tempo, mas talvez há 3 meses antes de você, ou 3 anos antes de você, que você está vivendo isso, ou um ano antes, como que você fala para ela, comece isso? Passe por esse passo, né? As pessoas gostam muito de passos, de etapas. Sim. Como você pode clarear isso? A gente estava falando agora há pouco de humildade, né? Cuja origem é humus, né? Então, da terra. A origem da palavra humilhação também é essa. Então, qual é a diferença de humildade e humilhação, se ambas advêm da terra? Ambas significam você se colocar embaixo. A diferença é o amor. Então, Cristo, por nós, fez o que fez com amor. Então, ele fez aquilo com humildade. Muitas vezes a gente fala que Cristo se humilhou, etc e tal, mas aquilo é um exercício de humildade, não um exercício de humilhação, né? Aí tem toda a questão da tradução, etc e tal. Por quê? Porque tem a ver com a presença ali do amor. E aí, o que acontece? Primeira coisa que eu tive que entender é que não existe uma Lara forte fora de casa se não houver uma Lara forte dentro de casa. E eu, mesmo antes da conversão, vivi um relacionamento muito bom e muito forte dentro de casa. Então, assim, eu não posso atribuir o meu relacionamento ser maravilhoso, é um relacionamento muito legal hoje. Eu não posso atribuir só à igreja e só à conversão, porque nós já tínhamos um relacionamento bom antes. Só que depois que entrou esse elemento, que depois que nós nos casamos na igreja, que foi o que aconteceu em julho do ano passado, né? Camila, a mudança, o Fernando e eu comentávamos isso essa semana. A mudança foi muito grande. Porque, por exemplo, várias coisas a gente tirou completamente da nossa vida. Antes, por exemplo, eu era a rainha da literatura erótica. Eu achava que eu estava fazendo um bem pelo meu casamento. Eu achava mesmo, assim, eu nunca fiz isso, tipo, vou ser uma pessoa contraventora. Não, eu achava que eu estava arrasando ali no meu casamento. Eu li um monte, eu li uns 50 livros, assim. E aí, quando eu entendi que esse estímulo ao imaginário
que não era positivo, que o que se está... É a mesma coisa para o homem com a pornografia, por exemplo, sabe? Nós fomos entendendo que todos esses estímulos externos, então a pornografia masculina, a literatura erótica feminina, são coisas que minam, que drenam o nosso ser, o nosso espírito para fora. Em vez de drenar num movimento meu para ele e ele para mim. Então, assim, o que a gente foi começando a perceber? Primeiro que nós entendemos a eternidade do casamento. Então, é daqui para todo sempre. Amém. Ponto. Então, assim, tem que dar certo, entendeu? Tem que dar certo. Se não tiver dando certo, a gente vai fazer dar certo o casamento. E com honestidade. Tanto é que a gente sempre brinca, né? Às vezes não é só 50%. Às vezes um tá 80%, ou tá 20%. Às vezes um tá 98%, o outro tá 2%. Então, um tá sempre segurando o outro. A partir do momento em que eu comecei a olhar para o Fernando como a minha família, como aquela pessoa para a qual eu vivo para ele vive para mim. Então eu tô sempre colocando o Fernando à frente das minhas prioridades. Imagina, eu amo a minha cidade, Goiânia. Eu me mudei de Goiânia com o coração do tamanho do minha ervilha. Mas me mudei, quer dizer, mas aí que é uma coisa importante também. Tirar o sentimentalismo da frente das coisas. Então, a gente não faz o que gosta. A gente vive hoje, nossa, isso me irrita tanto. Nós vivemos hoje um negócio assim, eu tô sentindo de te falar isso. Ai, porque eu sinto que... Não. Sentiu tudo errado, entendeu? A gente sente tudo errado, os nossos sentimentos são traiçoeiros, a gente sente que tá com fome quando não tá, a gente sente que tem que fazer um negócio quando na verdade tem que fazer outro. Então o negócio é, a nossa capacidade cognitiva é que nos foi dada com um dom, né, de uma diferença do ser humano para os animais, para que ela efetivamente seja usada. Então eu comecei a perceber que eu estava faltando em casa. Eu estava faltando. E o meu marido me dava alguns sinais, assim, de um jeito muito discreto, porque ele é um príncipe, mas ele dava. Então, por exemplo, amor, por que tem 27 litros de que boa aqui dentro, por exemplo, sabe? Aí eu, amor, porque eu não olho antes de fazer as compras, sabe? E eu não tô nem aí, Camila, eu não tô nem aí pra comida. Eu como atum de lata, eu não me importo. E o Fernando se importa muito com comida. Então eu pensei assim, como que eu posso começar a edificar esse lar da melhor forma possível? Porque a parte dele ele tá fazendo, a parte dele ele faz. Ele gerencia toda... Não é que eu sou uma pessoa que, nossa, eu vivo em função dele e ele vive pra ele sozinho. Não, ele vive em minha função. Então, por exemplo, o Fernando organiza todas as contas, ele gerencia tudo da minha empresa, ele tem planilha, toda a parte chata, DARF, declaração de imposto de renda, eu não mexo com nada disso. Então, essa parte burocrática toda, quem cuida é ele. E ele faz isso muito bem. Então, eu só tenho que fazer o meu trabalho. E tem que dar alguma alegria para ele. Porque, até por uma questão de personalidade. Eu sou sanguínea, ele é fleumático. Então, se eu ficar muito calada, a gente vai ficar calada eternamente, entendeu? Então, eu vejo que eu sou a alegria da vida dele. E ele é o meu pé no chão, assim, sabe? Eu sou meio que um passarinho, assim, e ele é a pedra ali no chão, né? Cabeça mais no lugar e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou alegrar a vida dele. E comecei a cozinhar. Gente, eu nunca tinha cozinhado. A minha família não é de cozinheiras. Assim, a minha mãe é médica, radiologista, trabalha fora, trabalha muito. A minha avó é juíza. Minha avó foi da primeira turma de juízas mulheres do estado de Goiás, sabe? Então, assim, são mulheres muito, muito da porta para fora, sabe? Então, foi um movimento contra-natural, contra-intuitivo e contra a minha vontade. Eu não estava querendo fazer isso. Mas eu falei, eu vou fazer porque está me parecendo algo certo, né? Vamos ver se os frutos que eu vou colher vão me provar se eu tô certo ou não. Não, eu não vou romantizar a coisa, tá? Eu não fico curtindo. Ótimo. Nossa, tô fazendo um salmão aqui, que delícia. Não, eu tô fazendo um salmão aqui, mas tô curtindo um podcast. Tô ouvindo um podcast, tô ouvindo alguma coisa. Às vezes eu até desligo o podcast, porque eu preciso de muita concentração para não deixar o negócio estragar, sabe? Mas assim, tô fazendo, também não fico blasfemando, não. Eu faço uma oração, ouço uma musiquinha, um negócio ou outro pra tentar. Mas, Camila, a reação do meu marido é tão desproporcional. Eu faço pra ele um bolo meia boca. Amor, esse é o bolo... E ele é fleumático. Esse é o bolo mais gostoso que eu já vi na minha vida. Mas ele se sente tão cuidado. Isso pra ele é importante. Pode ser que alguém que esteja aqui ouvindo fale assim, não tô nem aí. Por exemplo, eu não preciso gastar tempo. Eu prefiro ganhar uma blusa. Entendeu? Quer me agradar, me dá uma brusinha. Me leva pro cinema, me leva pra sair pra jantar. Não cozinha pra mim não, que eu acho perda de tempo, entendeu? Eu não gosto. Pode ser que ele fosse assim também, mas a família dele é toda de cozinheira.
Então eu Uhum. comecei e eu vi que isso fortaleceu o nosso relacionamento, sabe? E foi um ato de humildade, porque foi com muito amor, sabe? Foi um amor total a ele, um amor absoluto a ele, sabe? Zero a mim, eu coloquei ele em primeiro lugar. Outra coisa, comecei a me atentar para as coisinhas da casa. Então, assim, um cheirinho na casa. Minha casa é linda, assim, ela já era muito bonita, mas ela não era cuidada nos detalhes, entendeu? Então comecei a dobrar a roupa e guardar, em vez de esperar que alguém um dia dobre a roupa, fica lá no varal eternamente, sabe? Eu, não, gente, se ninguém guardar a roupa do varal, eu que não vou guardar. Não, comecei a guardar, comecei a cuidar. E esses pequenos cuidados foram, inclusive, é muito engraçado isso que eu vou falar, mas é verdadeiro, foram dando uma brandada no meu coração. Então, assim, eu que sou muito faladeira, aquela coisa meio não muito pensada, assim, eu comecei a ficar mais minudente, sabe? Olhar para a minúcia, me importar com o pequeno. E isso veio com uma transformação até do meu próprio guarda-roupa, que passou a ser um guarda-roupa mais. E aí hoje eu falo isso, e eu sei que se eu ouvisse isso há 3 anos, eu ia falar assim: nossa, que carolice. Tá Porque meu louca? guarda-roupa hoje é mais recatado. Mas eu vou te contar uma coisa, também nunca falei isso em lugar nenhum, vou falar aqui pela primeira vez. O meu Cuidado. marido, a gente sempre. Eu não tenho problema de falar que uma mulher é linda, gostosa, maravilhosa, não tem problema nenhum. Se ele olhar, eu olho junto com ele. Eu falo, nossa, amor, tá gata mesmo, não é por nada não, mas tá de parabéns, tá muito bonito. E antigamente a gente era muito assim, a gente viu uma mulher bonitona, toda, tudo pelada, assim, nossa, tá bonita, hein? Nossa, tá bonita mesmo. A gente meio que comentava juntos ali, sabe? Não eu tô te falando, a gente era muito diferente do que é hoje, sabe? Aham. Hoje, passam esses soft porns no celular do Fernando, ele não gosta, ele meio que põe a mão assim, ele não, para ele aquilo é tão aviltante assim, sabe? Ele nem acha mais bonito, nem eu acho mais bonito. Então, quando eu vejo uma mulher, não tô falando Carolinha, não é isso não, tô falando uma mulher sensual, mas é muito diferente um sensual de um sexual. Então, uma mulher que tá bem vestida, elegante, tudo tampado, enunciando uma cintura, um ombro aqui à mostra, uma batata da perna, um braço mais à mostra, às vezes um decote bonito assim nas costas, assim. Parece que eu acho isso tão mais eficiente do que aquele pedaço de carne andando, tampando só os mamilos, assim, aquela coisa bem. E o Fernando também mudou. E a prova que ele mudou, a prova de que ele mudou, é que ele passou a apreciar em mim outros tipos de roupa. Então, Olha. nesse último ano, nós mudamos meu guarda-roupa inteiro. Meu guarda-roupa praticamente, assim, sério, 90% do meu guarda-roupa. Agora são roupas bonitas, de bom gosto, assim, eu me preocupo com isso, mas são roupas mais discretas, mais lisas. Eu não fico usando aqueles vestidos embalados a vácuo. E engraçado, eu não tô fazendo isso porque a igreja me mandou fazer. Não, é porque parece que a gente meio que deu uma resetada no nosso modus vivendi mesmo, no nosso jeito de ver as coisas. Então, quando a gente ouve uma música ou vê uma imagem, como é o caso de uma pessoa seminua, que desperta aqueles instintos mais primitivos em nós, a gente sabe que aquilo nos aproxima mais de um bicho do que do céu, sabe? A gente se torna mais animalesco quando tá olhando. Então, assim, nós fomos mudando várias coisas, mas esse foi um processo natural, sabe? Foi um processo natural que foi se dando principalmente pela racionalidade e menos pelo eu sinto, meu coração. Foi mais assim, cara, é isso aqui que faz sentido, sabe? É bem, bem engraçado isso. E Deus é tão pedagógico conosco, né, Lara? Porque Ele sabe que pelo nosso temperamento, se algo é imposto, a gente, ao invés de agradar e aproximar do Senhor, a gente cria rixa, a gente cria nojo, E a gente cria cria, uma aversão, né? cria. Então, o nosso diretor espiritual, por exemplo, eu já cheguei nele, já falei, a gente é muito verdadeira, né? Eu sou muito Uhum. verdadeira, muito transparente com o meu diretor espiritual, e eu virei para ele e falei assim, um certo dia, olha, o senhor pode fazer tudo o que o senhor quiser, o senhor pode pedir qualquer coisa, mas o senhor não me pede para ficar andando aí igual essas pamonhas amarradas. O senhor não me E ele pede tá para ficar. bom. E ele falou assim: eu não vou falar isso. Eu só quero que você peça para Nossa Senhora. Antes de você vestir, você vai perguntar para Nossa Senhora: Nossa Senhora, a senhora vestiria essa roupa no meu lugar? E pra quê? Aquela chavinha virou assim Aham. imediatamente na minha cabeça,
porque na hora que eu fazia a pergunta, as roupas que eu tinha não cabiam em Nossa Senhora. Acho que Nossa Senhora não ia gostar muito disso. Acho que Nossa Senhora não ia sair de hot paint. Então assim, Lara, a estratégia das pessoas que o Senhor vai colocando na nossa vida são tão geniais. O Senhor usa as pessoas assim. Por que tinha que ser o Mateus e a Aninha para o Senhor colocar na frente de vocês? E não talvez a Camila e o Thales, que também somos de Goiânia, mas talvez a gente seria impositivo, talvez a gente seria assim, não seríamos tão didáticos, tão pedagógicos, nós não tínhamos filhos há pouco tempo atrás. Né? Passamos por um processo de adoção, estamos aí com as crianças hoje em casa, por graça de Deus. Né? Por 1 ano e 3 meses, as crianças conosco em casa. Então, agora que nós estamos encantando pela maternidade, foi assim que o Senhor... Porque eu queria ser mãe, meu sonho de maternidade. Mas a infertilidade, Lara, nossa, eu não aceitava a infertilidade de jeito nenhum. A minha luta, Lara, foi com a infertilidade. Aceitar a infertilidade, para mim, foi um grande processo. Nós temos 12 anos de casados. Né? Nossa, e não, eu posso processo... imaginar. E sempre tendo sonhado ser mãe, né? Isso. Então foi muito dolorido para mim passar por esse processo. E o Lapidando Mulheres foi um processo de cura para mim, Lara. Que legal. Porque eu falei pro Senhor, Senhor, tá bom. O Padre Rodrigo na Basílica Sagrada Família aqui de Goiânia, eu fui confessar com ele. Ele falou assim, Deus te espera em águas mais profundas. Eu larguei tudo, o trabalho todo, para vir dedicar ao Lapidando Mulheres. E dedicando ao Lapidando Mulheres, eu falei pro Senhor, tá bom, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor tá pedindo. Mas, olha a nossa condição que você falou, eu coloquei, mas eu não falo da infertilidade. Eu não falo do meu processo de esperar pela maternidade. Não falo. E qual foi a primeira live que eu comecei? Sobre isso. Enfrentando a infertilidade. Gente, olha só, humildade. Ato de humildade. Foi pura lapidação do Senhor, pancada mesmo do Senhor. Então foi um processo que o Senhor permitiu que eu vivesse para, de fato, estar aqui entregue a esse projeto que é o Lapidando Mulheres. Então, Lara, que lindo ver toda a sua trajetória de abertura, não só à vida, maternidade, né? Então, a primeira coisa que eu me abri dentro da infertilidade foi que o meu diretor espiritual me levou a enxergar, foi que, Camila, você é mãe espiritual há muitos anos e você não se abriu a isso. Nossa, então, que forte. Eu precisava abrir o meu ventre primeiro para ser mãe espiritual. De 60 mil almas, de 20 mil almas, então tem 2 anos, 3 anos quase que a gente está com esse projeto aqui, né? Que o Senhor foi gestando esse projeto de gestar almas e depois o Senhor trouxe a maternidade por adoção. E ali o Senhor já trabalhava no meu coração esse processo, né? De abertura à vida. Então, você tem se aberto à vida de uma maneira tão linda e a pedagogia de Deus tem sido tão bonita para você. Esse cuidado de você gestar o seu lar, gestar... É engraçado que muitas mulheres falam assim, eu não posso ser mãe do meu esposo. Mas nós, quanto mulheres, nós temos um processo muito lindo que passa... É tão profundo que muitas pessoas não conseguem ainda conectar, assim, acessar essa profundidade da maternidade ou do matrimônio, que eu preciso sim. O Thales precisa passar pela minha gestação espiritual. É diferente. Ele não passa pela minha gestação de vida biológica, mas eu preciso todos os dias gestar em oração o Thales. É lindo demais isso, quando a gente vê a profundidade disso. Né, Lara? Dentro disso tudo, de todas as entrevistas que você fez, Lara, uma grande curiosidade fica. Qual entrevista que mais te atraiu, mais te chamou a atenção, mais te tocou, mais te provocou? Você está falando lá da Brasil Paralelo? Tanto da Brasil Paralelo, quanto todo esse trabalho que você tem feito, né? O que mais te chamou a atenção, te sacudiu assim? A pessoa, olha, tem uma live no meu próprio perfil. Não, as lives que eu fiz com o Ítalo Marcilli
Porque que acontece, né? Antes do Matheus e da Aninha, o Ítalo e a Sâmia já tinham começado a bagunçar a nossa cabeça, assim, sabe? Porque eu olhava aquilo e falava, gente, mas não pode, né, ter 6 meninas, agora 7, né? Mas não é possível. Aí eu começava a seguir o Ítalo, aí o Ítalo falava aquele tanto de coisa, eu parava de seguir o Ítalo, cara, é ridículo, meu Deus do céu. Aí começava a seguir de novo, mas vou ver mais um pouquinho. Tá ridículo, mas quero mais um pouco. E aí aquele tanto de chulapada ali, e aí, quer dizer, ali já foi um processo, né? Então, quando eu fiz a live, que está no meu perfil, inclusive, quem olhar ali nos vídeos, descer um pouquinho, vai ver que foi uma live muito boa. Eu choro no final da live, assim, eu fiquei emocionada. E foi uma live sobre dar nome às coisas, sobre a importância de se dar o nome certo às coisas. Ou seja, é a regra 10 do Jordan Peterson, né? Diga a verdade ou pelo menos não minta. Só que lá a gente fala de todo o processo de manipulação da mídia, no que diz respeito. Essa live me marcou muito. Eu achei que ela poderia ser uma baita de uma aula paga, inclusive, de tanto que ela é boa. E ela tá de graça aqui no meu perfil, sabe? Então essa live me marcou muito. Tem uma live no meu perfil também com o padre Luiz Henrique, que foi esse padre basicamente responsável pela nossa conversão, e com o Marcelo Danukalov, que é da Escola da Família. Que foi os dois, somos nós três. Eu sou só a mediadora. Na verdade, os dois é que batem um papo ali sobre... Cara, é sobre tudo, assim, criação de filho, mais ou menos igual a nossa live aqui, criação de filho, relação matrimonial e tudo mais, uma live maravilhosa. O nome da live é A Live da Sua Vida. Pra você ter ideia, de tanto que eu achei maravilhosa, eu falei, meu Deus, o nome só pode ser esse, A Live da Sua Vida. Essa também me marcou muito. Eu acho que se eu pudesse escolher duas, seriam essas. E as duas estão aqui no meu perfil, sabe? Porque elas foram muito ricas do ponto de vista de conteúdo, muito profundas e muito proveitosas. São duas lives realmente capazes de transformar vidas. Inclusive, quando eu terminar aqui, que eu for compartilhar essa live nos meus stories, eu já vou compartilhar essas outras duas também, para quem está aqui nos assistindo poder assistir a elas. Elas são muito boas. Ai, que linda. Ô, Lara, muito obrigada. Assim, a gente é daquelas conversas que a gente ficaria horas e horas e horas Seria o maior partilhando. prazer. Eu que agradeço, Camila, pelo convite. Foi um grande prazer. Obrigada pelo convite demais. Ah, agora, como sanguínea, sinta-se abraçada, Ah, né? sua linda. Você também. Duas sanguíneas. O Thales é o quê? Qual o O temperamento? Thales é melancólico. Ah, tem que ser, né? Tem que ser um extrovertido com um introvertido, senão não dá certo a liga ali. É, o Thales é melancólico, o Fernando aí, o fleumático, então eles se entendem também. Eles se entendem. Eles entendem a gente também. Então, um abraço para você, muito obrigada. Eu Mas, que Lara, agradeço. uma última palavra, Pode se você falar, pudesse tô deixar, tranquila. Se você quiser. né? Se você puder deixar aí para as pessoas que estão aqui conosco um recadinho assim, de fato, do coração, uma frase talvez que mais te marca. Você gosta muito de São José Maria Escrivá, mas fica à vontade. Algo que marcou muito o seu processo de conversão e você queira contribuir conosco. Eu acho que eu posso falar para os que já são cristãos e para os que ainda não são cristãos e por acaso caíram aqui de paraquedas nessa live, né? Para os que já são cristãos, busquem sempre a conversão, né? O que eu percebi quando eu entrei na igreja é que tem muito cristão que tá no piloto automático, sabe? O cara chega, vai à missa, ajoelha, levanta o joelho, levanta o joelho, levanta, escuta a homilia, come a hóstia. Às vezes, assim, não se confessa há 2 anos. Às vezes, assim, não procura viver a castidade, fica fazendo fofoca. Eu percebi isso na prática, sabe? Muita gente muito fofoqueira, assim, fica sem se dar conta de que isso vai contra o próprio cristianismo, e contra as lições de Cristo mesmo. Então, assim, que o cristão não se esqueça do que é ser cristão, né? E ser cristão não significa ir à missa e rezar e de vez em quando reza o terço. Não, significa fazer todas essas coisas de olho na eternidade. Sabe? Com um olho peixe, olho gato. Um olho aqui no dia a dia e um olho lá na eternidade. Então, assim, sempre nos lembrar de que essa vida aqui, essa única vida que nós temos, né? Que depois que eu saí do espiritismo, eu descobri isso, que faz muito mais sentido, né? Porque nós ficamos reencarnando para todo sempre, amém? Né? É infinito. E aí, que essa vida única nossa é um meio para que nós alcancemos um fim
que é o fim de fato, que é a eternidade. Então, que os cristãos nunca se esqueçam do que significa efetivamente ser um cristão. Ser cristão não significa colocar um escapulário e a missa e pronto, e ficar fazendo cosplay de cristão, sabe? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para o pessoal que não é cristão, que está aqui, eu vou tentar articular isso de um jeito inteligente. Quem não é cristão, quem está aqui que não conhece muito a igreja, não sabe quem são os apóstolos, não sabe o que é Novo Testamento, Velho Testamento, que não tem esse imaginário cristão, né? Eu até falei para vocês assistirem ao The Chosen, que ele dá esse imaginário cristão. Você não sabe nada. Eu sei porque eu estava aí há pouco tempo, né? Tudo o que você acha que é o cristianismo, muito provavelmente, não posso falar com certeza, não conheço a vida, mas muito provavelmente não é verdade. Então, todas aquelas coisas que parecem que um católico faz, não, porque católico é tudo porque os padres são pedófilos, porque as pessoas são lobotomizadas, porque é tudo um bando de carola falsa, o pessoal chama de conservadias, as mulheres de conservadias, eu acho isso de um mau gosto horroroso, sabe? É tudo pose, porque é tudo de Instagram, mas nas costas, você não sabe, esquece tudo o que você acha que sabe sobre cristianismo, você não sabe nem quem é Jesus Cristo. Se você estiver onde eu estava, né, há 2, 3 anos. Então eu tô falando como se eu estivesse falando para mim de 2, 3 anos atrás. Você não tem no seu imaginário o que é Jesus Cristo. Ponto. Não tem no seu imaginário o que são os apóstolos, tampouco o que é o cristianismo. Então, assim, parta do pressuposto de que você vai ser apresentado a algo que você desconhece. Quem foi Jesus Cristo? O que fez Jesus Cristo? O que disse Jesus Cristo? E, principalmente, que igreja fundou Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo fundou uma igreja nominalmente, clara e abertamente, que foi a igreja fundada a partir de Pedro, que é a pedra angular da Igreja Católica Apostólica. Então, assim, não tem para onde correr. Não, assim, as respostas já foram dadas por pessoas infinitamente mais inteligentes que nós, por pessoas infinitamente mais santas que nós. E essas respostas já estão todas escritas. Então, assim, toda pergunta que você achar que vai fazer, São Tomás de Aquino já respondeu há muito tempo. Padre Paulo Ricardo, as dúvidas que eu tenho são assim, castidade, Padre Paulo Ricardo. Vai ter um vídeo do Padre Paulo Ricardo lá. Ou então, assim, sei lá, hóstia, Padre Paulo Ricardo. Como fazer uma boa confissão, Padre Paulo Ricardo. Por que eu devo me confessar, Padre Paulo Ricardo. Então entra lá no Padre Paulo Ricardo e veja tudo e entenda, porque você não sabe. Quero deixar algumas dicas objetivas aqui. Algumas dicas objetivas. Primeira dica, vejam The Chosen. Não se esqueçam de ver The Chosen, primeiro passo. Segundo passo, consumam esses materiais de bons pesquisadores e de bons sacerdotes, como é o caso do Padre Paulo Ricardo, né? Do Padre Luiz Henrique Brandão, tem aqui um Instagram, ele tem YouTube também. Comece a povoar o seu imaginário dessas coisas todas, né? Terceiro ponto, não acredite em tudo que te digam. Sabe, às vezes você está na escola, um professor fala uma bobeira do tamanho do mundo, vai atrás efetivamente. Isso não significa que a Igreja Católica nunca tenha errado, ninguém nunca falou isso, em lugar nenhum ninguém nunca falou isso, né? Significa que esses erros foram percebidos e estão sendo redimidos ao longo do tempo, né? Nós somos seres humanos, é de se esperar que haja erros aí nesse caminho, sabe? E dê uma chance, sabe? Eu diria isso pra mim mesma, tipo, calma, champs. Você aí com esse tanto de ideais feministas, achando que é a dona da razão, achando que calma, isso é nada, isso é uma bostinha, sabe? Eu diria isso pra mim mesmo, uma porcariazinha. Calma que você tem que aprender coisa demais ainda, né? E procurar boas fontes pra isso. Seria esse o meu recado final. Dê uma chance, sabe? Provavelmente você não sabe nem o que você tá falando. Eu não sabia o que eu tava falando. E quando a gente abre para dar uma chance, né, para o Senhor, para todas essas iluminações que Deus vai colocando na nossa vida, um caminho de possibilidade, uma porta de possibilidade se abre aí para nós usando a palavra do nosso irmão. Lara, muito obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Foi um grande prazer, viu? Um grande prazer. Que Deus abençoe. Com Deus. Amém, com Deus também. Nós vamos rezar uma Ave Maria, né? Vamos. Se você me permite, a agradecer
pela sua vida, pelo seu sim, e por toda a trajetória que Deus tem para a sua vida, tanto matrimonial quanto individual, seu processo de conversão. A cada novo dia seja mais frutuoso, que as pessoas que cheguem até você possam chegar e colher do mais doce fruto, do mais doce amor que emanou verdadeiramente do coração sagrado de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Estivemos e continuaremos unidos no nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Minha linda! Um beijo. Um beijo. Deus Fiquem com abençoe, Deus. Sandra. Até mais, gente. Beijo, beijo. Valeu, Também. pessoal. Tchau, tchau.